Olá, galera do sétimo ano. Boa noite. Tô gravando esse vídeo agora, domingo à noite. Bom, a nossa primeira aula online vai ser sobre um assunto que está no livro de língua portuguesa, óbvio. Porque trabalhamos, né, paralelamente. Língua portuguesa, gramática, gêneros textuais, né, e a produção textual. Mas vamos então ao que interessa, né? Bom, dando continuidade então aos nossos estudos, né? Hoje eu vou falar de um assunto que falamos no ano passado, que são as preposições. E provavelmente para vocês aprenderem a próxima classe de palavra, que é a que vocês já estão aprendendo o verbo, também vamos dar uma retomada aí nas preposições, da página 37. Não sei se vocês leram, mas na 37 tem o que? Uma tirinha, né? Dentro, já no começo do texto. Essa tirinha é do Silvestre, que vocês estão acostumados a ler, que a gente lê sempre em sala de aula, né? E ela tem a ver aí com a preposição, certo? Lendo essa tirinha, a gente vê o que? Que dentro dela é posta uma preposição, tá? Eu vou ler pra vocês aqui, então. Proibido jogar, aí tá. Como é que botam uma placa desta em um campo cheio de lixo? Não é proibido? É impossível. Certo? Então, o que vocês vão ver lá na tirinha? Vão ver a imagem de um rapaz colocando a placa de é proibido jogar, mas é proibido jogar o quê? Certo? E em breve o menino vê a placa e se pergunta: tá, mas é proibido jogar o quê? Certo? Aí embaixo tem aquelas questõezinhas que eu sempre pergunto pra gente abrir discussão em sala de aula. Para Silvestre, por que é impossível jogar no campo? Aí vocês vão ver lá na tirinha que o campo ele está sempre sujo, então para ele é o que? Está proibido jogar. Então, o que ele vai pensar? Ah, é óbvio que está proibido jogar, o campo está sujo, né? Depois, ao que parece, a placa colocada pelo homem na árvore à beira do campo está com sentido incompleto, o que desperta o aborrecimento de Silvestre. Como poderíamos desfazer esse problema de sentido? Então, como que a gente podia desfazer esse problema de sentido? Óbvio, a gente colocaria proibido jogar, verbo, lixo, no campo, no preposição, certo? Aí faria todo sentido. O que quer mostrar essa tirinha? A falta de sentido. A falta que faz uma palavra dentro aí de uma frase, certo? E que nesse caso é o que? A preposição. Na tira, qual é a relação de sentido expressa pela palavra em? Então, no caso aqui é na última fala dele. Como é que bota uma placa desta em um campo cheio de lixo? Então, no caso, o em aí, ele tem o sentido de lugar, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a preposição, tá? Eu falei ela inclusa no texto para dar início ao tema da nossa aula. Vamos falar então um pouco do que a gente lembra aqui sobre preposição. Eu fiz aqui uns apontamentos importantes, tá? Que é bom vocês sempre recordarem. Vamos lá. No contexto da tirinha, a palavra em é classificada como uma preposição. Palavras invariáveis para a construção de sentido entre dois termos. Então, ali naquela tirinha, eu precisei da palavra em, certo? Em é o que? Uma classe de palavra variada da língua portuguesa que serve para quê?
para produzir sentidos. Lembra do exemplo da água com gás? Água sem gás. Com preposição, sem outra preposição. Eu não posso falar água-gás. Ou é água com gás ou água sem gás. Então aí estabeleceu o que? Uma relação de sentido. Eu usei duas preposições, certo? Então vamos lá. As preposições, elas podem indicar o que? Posse, que seria posse. Por exemplo, aquele carro é de Jorge, certo? Aquele carro é de Jorge. Então, o de, preposição, indicando o que? Posse, certo? Para estabelecer aí a relação entre o verbo, o carro é de Jorge. Eu não poderia falar aquele carro é Jorge, perderia todo sentido. Eu precisaria da palavra de, que é a preposição, para que fosse estabelecido aí um sentido. Paula está em casa. Está em casa. O em aí estabelece a relação de sentido de lugar, em casa. Lugar onde Paula está, certo? Também pode indicar companhia, né? Moro com meus pais. Com indica, estabelece aí um sentido de companhia, certo? Ela se cortou com a faca. Aí o com aí, ele tá o quê? Como instrumento. Viajamos de avião. O meio pelo qual viajei foi avião, certo? O de avião é o meio. Viemos do Recife. Origem, certo? Da onde eu vim? Supomos, vou para o Rio e falo, eu vim de São Paulo, certo? A minha origem. Então, o de aí está como estabelecendo o sentido de origem. E tempo, né? Vou esperá-los até 7 horas. Esse até está estabelecendo a relação de sentido de tempo. Tudo bem? Então, essa foi aí uma das retomadas dos nossos estudos de preposições. É mais o básico mesmo para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos, tá? Outras informações aqui. As preposições podem se contrair formando outra preposição ou se combinar com outras palavras, originando locução prepositiva. Ou seja, ela pode se contrair. Por exemplo, aquele exemplo clássico que eu dou: vou ao cinema. O a, uma preposição, mas o artigo, certo? Então, vou ao cinema. Aí eu tenho o quê? Uma contração, certo? Porque são duas classes de palavras que se juntam para formar uma única preposição, estabelecendo assim um sentido, certo? Bom, com isso terminamos aqui a nossa aula. Vocês podem fazer agora as atividades da página 39 até a página 40. Calma aí, gente, que é 40. Isso, até a página 41, tá? Até a próxima aula, certo? Na próxima aula será a aula de gramática. Iremos entrar na segunda parte dos verbos. Até logo!